Oi pessoal, eu sou a Sheila e hoje eu vou falar sobre um livro que eu não gostei. E percebam que tanto eu não gostei que eu simplesmente não encontrei mais ele aqui na minha biblioteca. Eu tô falando do livro Noites Brancas do Dostoiévski. É a minha segunda tentativa de ler o autor. Eu adoro Tolstói, eu gosto muito de Dostoiévski como contista, mas como romancista eu não gostei. No Noites Brancas, eu percebo que muita gente entende o livro como um livro mais romântico, que o protagonista ele só tá querendo encontrar alguém, que ele é alguém legal. E tudo bem, me parece que essa é mesmo a grande intenção do livro, que ele é um livro com um viés mais romântico, e tudo bem. Mas eu, como leitora, achei o cara muito chato. Sabe que é interessante porque eu tive essa mesma sensação com o Retrato de Dorian Gray, porque é um livro que eu gostei muito, ao contrário do Noites Brancas, que eu não gostei. Eu gostei muito do Retrato de Dorian Gray, mas eu odiei o Henry, porque ele é chato. Ele é um cara chato. Tava lá o Dorian vivendo a sua juventude, aquele momento assim, aquele momento um pouco antes do início da vida adulta, que ele tá muito feliz, que tudo deu certo, e vai o Henry dizer pra ele que é pra ele aproveitar porque aquilo tudo vai acabar. Porque o tempo passa, a beleza passa. E sabe pra quê? Não tem nenhum sentido fazer isso. E é mais ou menos essa mesma chatice que eu vi no protagonista do Noites Brancas. Muitas vezes parecia que a menina só queria ir embora, viver a vida dela, e o cara tava lá enchendo o saco, querendo contar a história dele, não sei o que ele viveu, e como é que ele vivia, e o que ele fazia, e como é que era a rotina dele, que ele não tinha amigos e que ninguém falava com ele. Sim, cara, tu é chato, como é que alguém vai falar contigo? E é nesse momento que eu faço a divisão entre quem eu sou como leitora e quem eu sou como alguém que lê literatura buscando outras coisas também. É claro que eu entendo a importância de Dostoiévski, até porque esse livro ele é um livro um pouco mais sensível, para não dizer inocente mesmo, do autor. Eu compreendo a profundidade de outros livros dele, que eu também iniciei e alguns eu nem terminei porque eu achei sim muito chato. E me parece que essa é uma relação minha, eu como leitora, com a escrita do autor. E aí que vem a grande novidade. A gente não precisa gostar de todos os autores, principalmente os clássicos. A gente simplesmente não precisa amar Machado de Assis, amar, sei lá, autores clássicos, enfim. Enquanto leitores, enquanto pessoas que gostam de ler, já dentro de um trabalho acadêmico, eu estudando letras, dentro de uma análise de teoria literária, a gente também não precisa gostar, mas a gente precisa entender, o que é bem diferente. Existem livros que eu li pensando exclusivamente nisso, quais análises eu estava fazendo. E em muitos momentos eu gostei dos livros como leitora, mas isso não quer dizer que isso seja uma obrigação. Existem coisas que eu leio para entender outras, e existem coisas que eu leio só porque eu quero, porque eu gosto. Por exemplo, quando eu li Quincas Borba, e também quando eu li Memórias Póstumas, a primeira vez que eu li eles eu era adolescente, e eu achei meio chato, meio... sei lá, acho que eu não entendi mesmo os livros. E depois, quando eu reli eles, pouco tempo atrás pra faculdade, eu achei incrível. Mas é que aí eu já tinha entendido outras coisas. Eu, como pessoa, já tinha passado por outras vivências. E às vezes isso pode ser importante para entender alguns livros. Não que uma pessoa menos experiente não vai entender. Mas no meu caso, como leitora, ter vivido o que eu já vivi foi muito mais relevante para essa segunda leitura ser melhor. Então, se tu tá lendo algum livro e tu não te encontra nele, ou então tu simplesmente não gostou e não quer mais ler aquele livro, não é. Tu não é obrigado a gostar de Dostoiévski. Tu não é obrigado a gostar de Machado de Assis. E da mesma forma que eu precisei de muito tempo para reler Machado de Assis e entender e gostar do que eu tava lendo, eu ainda não encontrei o tempo para gostar de Dostoiévski. Mas sabe um livro que eu gostei muito? A Biblioteca da Meia-Noite. Sim, eu como leitora amei esse livro. Porque esse livro me encontrou
no momento que eu precisava ler ele. E literatura não é só sobre análise literária e responder questões de vestibular. Literatura também é leitura, veja só. Porque esse livro me encontrou no momento que eu estava com a idade muito parecida com a da protagonista, repensando também a minha vida como a protagonista estava, olhando para trás e vendo que eu não tinha feito quase nada do que eu imaginava fazer. E vendo tudo o que ela passou durante o livro. O livro tem furos na história, o livro é raso. Talvez seja raso pra ti, pra mim não foi. E o fato de ele ter problemas na narrativa, sinceramente, não me parece que tenha sido uma ideia do autor responder todas as questões. Me parece nesse livro que ele queria muito mais colocar questões do que responder alguma coisa. E ele colocou isso muito bem. Eu, como leitora, amei esse livro. Ele me encontrou no momento que eu precisava muito ler algo assim. E me ajudou. E às vezes a literatura não precisa ser apenas a análise literária. Quando a gente fica muito em cima disso, de fazer os alunos lerem para entender a profundidade do personagem, o que o personagem quis dizer e qual era o evento histórico, quando a gente se fixa demais nisso, a gente pode estar perdendo o prazer pela leitura. Que sim, algumas vezes é o que importa. Então, quando a gente consegue ler determinados livros e entender o que a gente está gostando de ler, aí a partir disso a gente até pode buscar outras coisas, buscar entender o que a gente está lendo. E sim, um leitor mais experiente, que já tenha lido mais com qualidade também, vai entender outras coisas além disso. E esse pode ser também um dos papéis, por exemplo, da escola, quando traz todo tipo de livro e momentos em que é possível trazer outros livros. Porque são essas leituras mais diversificadas que vão nos mostrar como a gente pode ler um livro entendendo muito mais do que está ali e fazendo relações com a nossa vida. Porque uma leitura só pela quantidade para dizer que leu o livro também não faz muito sentido.